aos nossos benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, mentor de todas as AMEs, para que possa nos iluminar nessa noite, para que a nossa irmã querida, convidada, que veio de Goiânia, nossa querida Ana Paula, possa ter a inspiração e trazer as palavras que precisamos para refletir sobre um tema tão importante para todos nós, já que aprendemos que estamos aqui de passagem. Isso é o que nós sempre falamos dentro dessa doutrina consoladora. Mas quantos de nós refletimos sobre a nossa impermanência? Que Jesus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham no plano físico e no plano espiritual. E que possamos, todos nós, sairmos daqui fortalecidos na confiança desse Pai amoroso e bondoso que cuida e ama a todos nós. Que assim possamos, então, passar a palavra para nossa querida irmã e que tenhamos todos uma noite de reflexão muito proveitosa. Que assim seja, graças a Deus. Antes de passar a palavra para a doutora Ana, nossos agradecimentos, realmente de muito coração, por ela sempre se disponibilizar a estar aqui e contribuir conosco nesse trabalho. E gostaria de avisar que esse trabalho, que é nessa palestra, nós teremos um momento de perguntas que vocês podem fazer. Nós temos as nossas colaboradoras da casa, que estão aí, só é necessário que vocês levantem a mão, se durante a palestra vocês tiverem alguma dúvida, que eles buscarão, e nós, dentro do tempo que nós tivermos, nós traremos as perguntas e elas serão respondidas. Então, será em torno de 35 minutos para a palestra e o restante para algumas perguntas que vocês queiram fazer, ok? Então, passo a palavra agora para a doutora Ana. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltar a essa cidade, estar aqui na comunhão. Agradeço o convite, na figura da Fabiola. E que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. Vocês devem estar se perguntando por que chamar uma pediatra para falar dos processos de morte. Quase todos os dias vejo crianças nascendo e a alegria que brota nos corações daqueles que os recebem. Mas quando nós recebemos uma notícia de uma doença crônica, de uma doença terminal, essa notícia nos faz refletir sobre a terminalidade da vida, sobre o processo de morte. E o que é a morte? E por que essas notícias ou esse fato nos traz tanto pesar, tanta dor? Será que não são dois extremos de um mesmo processo, que é a vida? Estamos hoje à noite aqui. Não sei se a maioria viu o nascer do sol. Eu pude ver o pôr do sol enquanto viajava para cá. Mas eu tenho certeza que o pôr do sol foi tão lindo como o nascer do sol. E o sol continua aí. Apenas finalizou um dia, que foi o dia de hoje. Se nós pegarmos essa metáfora, nós vamos trabalhá-la durante a nossa conversa. Vamos novamente perguntar: o que é a morte? O que é o morrer? Por que é tão difícil de falar do fim do pôr do sol e quando é tão fácil falar do nascer do sol? O que é espiritualidade? Será possível viver e finalizar esse dia ou esta encarnação com alegria, com menos pesar, com espiritualidade? Então, qual o significado de espiritualidade? Eu peguei essa definição
de um consenso internacional. A espiritualidade é um processo dinâmico intrínseco, quer dizer, dentro da humanidade, faz parte da humanidade, através do qual as pessoas procuram o último significado, propósito e transcendência e experiência de um relacionamento consigo mesmo. Família, outros, comunidade, sociedade, natureza e o significado ou sagrado, significativo ou sagrado. Parece Jesus falando, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Amar-se, entrar em conexão consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Conectar-se consigo mesmo, conectar-se com a sua vida. Isso é espiritualidade. Então eu faço a pergunta: qual é o significado da sua vida? Da minha vida, das nossas vidas? O que é a morte? O que vem depois da morte? Existe uma preparação para a morte? É claro que as pessoas que acreditam na sobrevivência da alma após a morte tendem a passar por essa experiência de uma forma mais tranquila. A maioria das religiões acreditam que existe algo além da vida. A reencarnação, né, nem todas, mas que existe algo, todas trazem essa certeza, e essa certeza traz a esperança. E o que é a morte? Será que morte é o contrário da vida? Eu quero dizer que morte não é o contrário da vida. Morte é o contrário do nascimento, porque a vida é um continuar. Para nós, enquanto seres encarnados ou enquanto pessoas, o nosso consciente, o nosso psiquismo não pode aceitar que algo vai ter fim, que nós teremos um fim. Nós continuaremos. Então, a morte é o contrário do nascimento, porque a vida é um processo que vai continuar eternamente, assim acreditamos. E a morte pertence à vida, como pertence o nascimento. O caminhar estará tanto em levantar o pé, quanto em pousá-lo no chão. Tagore, no livro Pássaros Errantes, como a metáfora que nós fizemos do dia, nascer do sol e o pôr do sol, mas o sol continua. Morrer é o mesmo que desencarnar? Para nós espíritas, agora já trazendo para o conceito espírita. Morrer é o mesmo que desencarnar? Não. Nós vamos aprender com André Luiz, na desencarnação de Dimas, o processo desencarnatório. O processo desencarnatório, ele pode não acontecer, não finalizar no momento da morte. Então, se a gente pegar a desencarnação de Dimas como exemplo, ele vai dizer para nós assim, que é claro, como a Kardec nos ensina, que toda célula do nosso corpo físico está ligada à célula do corpo espiritual, ponto a ponto, molécula a molécula. Porém, tem 3 centros em que essa ligação ela é mais forte. É no centro vegetativo, aqui no centro do abdômen, no centro emocional, que é aqui no tórax, e o centro mental, que ele descreve como localizado na fossa romboidal. Essa fossa romboidal, eu tive que ir lá estudar na anatomia de novo, né? Ela é assoalho do 4º ventrículo e é exatamente onde fica a pineal e o diencéfalo. E se a gente pegar o André Luiz, agora, eu não vou me lembrar em qual livro, sim, no Evolução em 2 Mundos, ele vai dizer para nós que o espírito se dá com a ligação mais forte, cordão de prata, no diencéfalo, nessa parte ali do cérebro. Então, aí ele vai descrever a desencarnação de Dimas. Vai desatando, molécula a molécula, porém, esses 3 centros, a equipe espiritual vai desatando os laços de uma forma mais permanente. Vamos entender aqui. Então, ele descreve
quando ele desata o centro vegetativo, começa a sair ali aquela fumacinha cinza, tá vendo? Que começa a projeção do perispírito ali, e dá o esfriamento das pernas. Quando eles desatam no centro emocional, no tórax, o paciente tem uma arritmia cardíaca e ele é dado como estado de coma. Paralisa tudo. E ainda, quando ele desata ali no centro mental, ocorre a exteriorização completa do perispírito dele, ficando ligado só com o cordão de prata. Nesse momento, o Dimas é dado como morto. E a família passa a velá-lo. Ainda estava ligado no cordão de prata. Ele permanece ligado 24 horas, bem na hora do sepultamento. Mas existem outros casos. Por exemplo, no livro Voltei, o espírito ficou ligado por 32 horas. Isso já havia acontecido até o sepultamento. Outros casos do mesmo livro, Obreiros da Vida Eterna, André Luiz descreve pessoas lá no cemitério que já estavam há dias, o corpo em putrefação, e esses espíritos ainda ligados, não tinha sido cortado o cordão de prata ao corpo. Ou seja, não haviam desencarnado. Estavam mortos, entre aspas, né? O corpo físico morto, mas eles ainda ligados. E aí ele vai nos dizer no livro Ação e Reação que o gênero de vida que nós levamos na nossa encarnação dita as verdadeiras condições da nossa morte. Ele descreve ainda um outro espírito, um espírita, ele era um trabalhador espírita chamado Fábio. Ele ficou apenas 1 hora ligado no cordão de prata, porque era uma pessoa que já havia se espiritualizado. Além de se espiritualizar, ele espiritualizou a família despediu-se dele, ele da família, aquela coisa mais harmoniosa, ele ficou ligado apenas 1 hora. Então, morrer não é o mesmo que desencarnar. E quanto mais apegados estamos à matéria, às coisas do plano físico, não só bens materiais, mas também as pessoas, mais difícil vai ser o nosso processo desencarnatório. Mas vamos falar de morte? Complicado falar de morte, não é? Ninguém gosta de falar de morte. É como se a gente não falasse, ela não acontecesse. Não é assim? É a mesma coisa da gente, quando criança, brincar de esconde-esconde e tampar os olhos. Aí, na ilusão de que ninguém está enxergando a gente. É assim que a gente faz. Não fala de morte, não. Dá azar. Não fala o nome dessa doença, não. Dá azar. Gente, precisamos falar de morte. Precisamos entender que isso é apenas um ciclo da vida. Nós não morremos só no dia em que fechamos os olhos e somos sepultados. Nós morremos um pouco a cada dia. É um processo da vida, não nascemos. No processo da encarnação, a desencarnação é um processo natural. E muito ajudaria se as pessoas conversassem sobre a morte e o morrer. Isso aqui quem está falando é Elizabeth Kubler-Ross. Foi uma psiquiatra, uma das pioneiras que trabalhou na tanatologia, que é essa especialidade que cuida das pessoas que estão com doenças terminais. Ela diz isso, que se nós conversássemos sobre a morte e o morrer como parte intrínseca da vida, faz parte da vida, do mesmo modo como não temem falar quando alguém espera um bebê. Eu me lembro uma vez que eu cheguei em casa, estava minha irmã, meu pai tem leucemia crônica. E a gente conversando, eu falei, pai, você já pensou como é que vai ser quando o senhor morrer? Como que o senhor quer? Minha irmã deu um grito, falou, Ana Paula, você é louca? Você está agorando a morte do nosso pai? Eu falei, não estou. Estou conversando como um evento normal, assim como a gente conversa, eu também vou morrer? Ou alguém aqui não vai morrer?
A gente acha que só, talvez meu pai, que está com 80 anos, com a leucemia, que está perto da morte, a gente não sabe. De repente eu posso passar em qualquer evento, ter um acidente e desencarnar antes que ele. Gente, faz parte do processo da vida. E só não conversa sobre morte quem tem dificuldade para olhar para a própria vida. Porque olhar para a terminalidade da vida nos mostra um espelho enorme, como que se perguntasse para nós: o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com o seu dia de hoje? Está fazendo sentido? É isso. A gente tem medo de olhar, medo de ouvir essas perguntas, porque a gente tem medo de não encontrar as respostas. Então, o maior medo é o do desamparo. A gente tem medo, na verdade, é de ficar sozinho. Vamos falar de morte com as crianças? Coloquei essa figura bem bonitinha dessa menininha aí, porque eu, sendo pediatra, eu vejo muito isso. Tiram as crianças do consultório para falar da doença do avô, para falar que alguém faleceu, para falar da doença da própria criança. Querem tirar as crianças. Meu Deus, o que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Que a vida é apenas feita de sucessos? Nós não estamos ensinando as nossas crianças a lidarem com a dor, com o sofrimento, com o fracasso, com o fim. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a morte, porque nós temos dificuldade de lidar com o fim das coisas. Os relacionamentos terminam, as relações terminam, as profissões podem terminar, para que um novo começo aconteça. Então, os nossos ciclos também se encerram para que outros se iniciem. As crianças precisam aprender a lidar com a morte. É tão lindo ver a criança tomar contato com um idoso, com seus saberes, que a pessoa que está caminhando para o final da vida, seja ela idosa ou não, para uma doença terminal ou não, ela tem uma tomada de consciência tão grande que ela é capaz de acessar a essência da outra alma e trazer significados para a nossa própria existência, como se elas fossem um grande espelho da verdade, da vida. Muitas vezes elas trazem muito mais vida do que a nossa vida no cotidiano. Então a criança tomar contato com isso, claro, você não precisa levar a criança lá no cemitério, mas falar a verdade. É muito difícil uma criança passar pelo processo de uma desencarnação ouvindo assim: olha, Papai do Céu chamou a sua mamãe, Papai do Céu ama a sua mamãe e levou ela para morar lá com ele. Vamos falar a verdade. Ela desencarnou, ela morreu. Porque a criança, ela não consegue separar imaginação de realidade. Quantas vezes as crianças, ou nós mesmos, tivemos raiva? Então, é muito natural que a criança deseja a morte da mãe. Na hora que a mãe diz um não, você não vai brincar lá fora, frustra a criança, ela tem raiva. Aí tem ódio, queria que ela morresse. Às vezes pensa que ela não existisse. E aí, quando a mãe morre, eu estou colocando a mãe, mas pode ser qualquer outro falecimento, né, na vida dessa criança. Ela vai lidar com dois sentimentos. A da culpa, porque ela não consegue processar que naquele momento que ela sentiu raiva, ela não matou a mãe, porque é tudo muito fantasioso, né? E ao mesmo tempo com sentimento de raiva, porque aquela pessoa que ela amava tanto a abandonou. Então não falar assim, fulano de tal viajou. Vamos falar a verdade, morreu. O que é morrer? É desaparecer? Não.
Se nós somos espíritos, nós vamos conversar sobre o processo desencarnatório. Gente, isso é muito importante. Muitas vezes a gente atende nas reuniões mediúnicas crianças desencarnadas. E que elas falam, eu quero a minha mamãe, eu não sei onde eu estou. Por que não conversar com elas sobre a desencarnação? A gente não sabe. Às vezes é uma criança que vai desencarnar, não é o idoso. E então dizer que faleceu, ela não fica com trauma. A Elizabeth Kubler-Ross, naquele livro sobre a morte e o morrer, ela conta a história de uma moça que quando tinha 4 anos, o irmão faleceu. E aí falaram para ela assim, seu irmão é um anjinho, papai do céu chamou ele para morar lá com ele. E ela ficou com uma raiva disso, do papai do céu tão grande. Mas é lógico que fica com raiva, gente. E a gente tem que entender isso. E aqui ela não processou aquilo direito. Acabou evoluindo para uma depressão. E quando ela teve um filho, cresceu, casou, teve um filho, esse filho morreu. Ela fez um surto psicótico. Por causa, dentro do entendimento da Elizabeth Kubler-Ross, ela não processou aquele processo, aquele luto desde a infância. Então, a gente trazer a criança também para participar desses lutos é muito importante. Ensinar para ela mostrando uma planta. A planta não nasce? Você rega a plantinha, ela não cresce? Minha filha, cresce. Deu fruto? Deu flor? Deu flor. Morreu? Morreu. E o perfume da flor? Você lembra? Você lembra? Lembro. Você lembra do sol? Lembro. Você lembra da flor? Lembro. Então vamos guardar. Isso ninguém vai te tirar. Vai ficar para sempre com você. E o perfume? Também. Então, isso, guardar o que é bom e ensinar o processo de luto. Bom, frente a um parente que se aproxima da morte, primeira coisa, falar a verdade. Gente, essa história de falar assim, não fala não, que senão vai morrer mais rápido. A verdade não mata ninguém, quem mata é a doença. Então, é um processo natural. E quem está passando por um processo de finitude desta encarnação, lá no íntimo, é como se as células mandassem uma informação para o psiquismo dessa pessoa. Ela sabe, ela sente. Ela pode não saber aqui, conscientemente, mas ela sente. E aí, a Elizabeth e outros médicos cuidadores assim, relatam que essas pessoas, elas geralmente descobrem sozinhas e morrem de vontade de que alguém toque no assunto com elas, para que elas possam conversar, colocar para fora os seus medos, colocar para fora a sua raiva. Porque quando alguém descobre que está num processo de finitude da vida encarnada, ela passa por vários sentimentos, de culpa, de arrependimento. Ela passa a vida dela perguntando se as escolhas que ela fez foram adequadas ou não. Ela sente raiva, por que com ela e não com outra pessoa? Inveja de quem não está doente vai viver ainda mais do que ela. Ela tem que pôr para fora tudo isso. É muito natural. Então, falar a verdade, ser honesto. É lógico que da melhor maneira, com as palavras corretas, com emoção, com voz de acolhimento. E nunca dizer, assim, isso para a equipe médica, tempo de vida. Quem sabe tempo de vida de alguém aqui, gente? Se não o próprio Deus. Nenhum médico tem poder para isso, não. Nenhum. Ouvir. Às vezes a gente tem muita dificuldade de querer dar soluções. Não tem solução para nada, não. E não tem julgamento, sabe? Eu penso muito nas parábolas de Jesus. Eu penso que a gente não tem que ter engessamento para nada, nem para interpretar, nem para entender. A parábola foi feita para isso. Ela está ali e cada um sente e toma suas reflexões conforme o momento que está vivendo. Então, eu me lembro muito quando ele fala da passagem da mulher pecadora. Que ele fala assim, olha, quem te condenou? Segue. Ele não está falando só de absolvição ou de perdão ou de sexualidade. Ele não está falando disso, gente. Para mim, aí vocês podem aceitar ou não, porque é uma interpretação
minha. Para mim, Jesus está falando do acolhimento. Não me importa o que aconteceu, o que você fez. Eu estou aqui para te acolher, para te apoiar no seu reerguimento. Não é à toa que descrevem que ele estava abaixado, escrevendo, e ele dá a mão para ela, no seu reerguimento. É isso. A gente não está ali para julgar se o paciente está revoltado, está chato, está reclamando, está isso, está aquilo, o parente está insuportável. Deixa, vamos acolher, vamos ouvir sem julgar, sem fazer nenhum veredito. E entender. É muito natural, ela descreve isso em quase todos os processos de morte encarnada, né? Quando eu falo morte, gente, vocês estão entendendo, né? Que é a desencarnação. Porque a gente, como espírito imortal, a gente não morre. Primeiro é a negação. Ela descreve, a raiva. Então, às vezes o paciente nega, não estou doente, procura outra opinião, passa por raiva. Segundo momento, essa revolta, raiva, tem raiva da equipe, nenhuma equipe presta, raiva do cuidador, raiva de quem está ali do lado, do parente do lado, que é uma espécie de revolta. Por que eu fiquei doente? Eu nunca fiz nada de errado? Sempre fiz tudo certo? Terceira fase, a da barganha, a hora que ele pensa assim, não, deixa eu combinar aqui com Deus, quem sabe, né? Eu mudando esse comportamento, essa atitude, indo no centro, isso mude. E a quarta fase é a depressão, a hora que eles ficam tristes, encaram a situação, e nesse momento, geralmente é o momento que antecede a aceitação e o enfrentamento. Então, o membro da família não pode nem deve excluir todas as outras interações para ficar exclusivamente ao lado do paciente. As pessoas têm de recarregar as baterias fora do quarto do doente e de vez em quando viver uma vida normal. Eu achei isso aqui muito legal, porque a gente acha que para ser um bom filho, bom irmão, a gente tem que ficar 24 horas do lado dessa pessoa que está ali em processo de desencarnação, aquela doação, a gente abandona a nossa própria vida, e não é por aí. Isso não é saudável. Isso até prejudica a própria pessoa. Ficar o tempo todo em contato com a doença é deletério, faz mal. Então é muito importante, sim, que você está com o pai doente, com o irmão doente, você é o cuidador, vai sair sim. Tira uma noite, 2 noites, um dia para você cuidar de suas coisas. 2, 3 vezes na semana, isso é vital para você. E você volta com outra energia para estar ali de uma forma prazerosa. Livre-se da culpa. A maioria das pessoas que se desesperam quando um cônjuge falece, um filho, um pai, um irmão, trazem sentimentos contraditórios de culpa. Porque nas nossas relações, muitas vezes a gente tem raiva da pessoa. E quando a gente tem raiva, muitas vezes a gente elimina, como diz o Rossandro, a gente mata a pessoa emocionalmente, né? A gente não mata a pessoa, mas é como se a gente deletasse ela da nossa cabeça. E aí, se uma dessas pessoas morre sem a gente ter feito a reconciliação, vem uma culpa muito grande. E aí é aquele automartírio, a pessoa não quer sair mais de casa, como se fosse uma autopunição. Então é muito legal que a gente realmente possa dar oportunidade para quem está indo embora, saber que está indo embora. E quem está do lado também, saber. Para que essas relações sejam rediscutidas, repensadas e, quem sabe, haja um novo elo. Não foi à toa que lá no Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação de deles ali, Jerônimo, se não me engano o nome dele, ele estava na enfermaria, estava aquele morre, não morre, aquele apego ao corpo, o corpo já estava entrando em putrefação e ele lá pegado. A equipe do André Luiz foi trazer a ex-esposa dele no plano espiritual para eles refazerem, mesmo que espiritualmente, as contendas dele.
E aí ele pôde ir em paz. Então, se houve essa desencarnação sem a oportunidade dessa conversa, perdoe-se e perdoe também. A culpa talvez seja a companheira mais dolorosa da morte. Quase sempre os parentes se culpam devido a ressentimentos verdadeiros com o falecido. Existe uma preparação para a morte? É como se a morte fosse um grande muro. Só dá para olhar para trás e despedir-se. A viagem valeu a pena? Isso aqui está no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. Ela diz assim, ela que trabalha só com pacientes terminais, que é como se a gente deparasse com um grande muro nesse processo de caminhar para a morte aí. E aí a pessoa passa a olhar para a vida que teve, fazendo reflexões. E aí ela diz assim, as pessoas morrem como viveram. Se nunca viveram com sentido, dificilmente terão a chance de viver a morte com sentido. É aquilo que a gente conversou. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar sobre morte? Por causa disso. Quando a gente fala, quando alguém morre próximo a nós, nos mostra isso aqui. Essa reavaliação da nossa própria vida. E eu estou me preparando para a minha morte? Acho que é a pergunta que todos nós temos que nos fazer. Como eu tenho vivido a minha vida? Como estão as minhas emoções? Morremos antes da morte quando nos abandonamos. Isso aqui também está, é frase da Ana Cláudia Quintana. Quando a gente vive uma vida assim, de manhã pensando no fim do dia, estamos no fim do dia pensando no final de semana, estamos trabalhando pensando nas férias, estamos em casa pensando no trabalho pensando em casa. Nós estamos desconectados, nós não estamos presentes na nossa própria vida e não estamos vivendo a nossa vida em plenitude. Plenitude a gente acha que é uma coisa assim transcendente. Plenitude é estar com o pensamento, as emoções, onde está o nosso corpo. Certa vez a irmã Eulália, que é um espírito que me acompanha há tempos, me disse isso. Minha filha, é um grande tesouro estar com a cabeça onde estão os teus pés. Falei, é mesmo, eu entendi. Que eu estava muito... Eu consigo fazer isso todos os dias? Todas as horas? Não. Mas é um exercício. É um exercício que eu faço convite para todos nós. Onde é que estão as nossas emoções? Se eu estou lá no meu emprego, só pelo dinheiro, só para aposentar, é melhor reavaliar. Porque quando a gente está nessa situação do piloto automático que eu disse, a gente está antecipando a nossa própria morte, porque a gente morre todo dia, a gente não sabe o dia da manhã. Quantos e quantos casos descritos e narrados naquele livro sobre a morte e o morrer, no livro da Ana Cláudia também, de pessoas que trabalharam duramente, não se permitiram divertir. Divertir não é só sair, passear, divertir é fazer o que você gosta. Se fazer o que você gosta é ler um livro, é ir para o centro, buscar essas pequenas felicidades, sim. Então, pessoas que trabalharam, nunca se permitiram fazer o que realmente gostariam de fazer, para ganhar um dinheiro, para na aposentadoria fazer alguma coisa, e de repente, antes de aposentar, descobrem-se terminais, descobrem-se com câncer, com linfomas incuráveis. E aí? Então, a gente tem que ser feliz hoje. Só que a gente não pode pôr grandes metas para essa felicidade ou impor condições para a nossa felicidade. A gente tem que ser feliz com o que a gente tem. Então, se a gente começar assim, eu vou ser feliz quando eu parar de trabalhar, quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver tantos filhos, quando eu tiver casado, quando eu tiver feito isso, você está impondo condições para a sua felicidade.
Nós temos que ser felizes com o que temos hoje. Então é como se fosse assim, ó. Temos algumas donas de casa aqui. E aí vou trazer para esse lado. A gente chega em casa, quem faz comida aqui vai conseguir me acompanhar. Você quer fazer um estrogonofe? Aí você abre a geladeira, não é? Não tem carne, acabou a carne. Acabou o creme de leite. Não tem também cogumelo. Então você pensa assim, você tem duas opções. Você pode dizer assim, poxa vida, como eu sou azarada, ou como eu sou infeliz, ou como o universo está contra mim, sei lá, enfim. Pode pôr culpa no outro, mas o fulano não fez compra. Pode se culpar, porque a gente faz isso também, a gente se culpa, eu não comprei, meu Deus, eu devia ter comprado, e dizer, poxa, que raiva, não vai dar para fazer estrogonofe, sou muito infeliz. Ou eu posso abrir a geladeira e dizer, o que temos aqui na geladeira? Tem tomate. Não está dentro da geladeira, mas está no armário, tem um espaguete. Vou fazer um espaguete ao sugo. Que delícia, meu espaguete! Entenderam? Olhar o que tem na nossa vida e já ser feliz. O que não impede você depois fazer um planejamento, passar no supermercado e comprar o restante dos ingredientes. Na sua vida a mesma coisa. Você pode fazer um planejamento, fazer idealizações do que você quer, metas, mas não colocar nessas metas as condições de sua felicidade. Ser feliz hoje, enquanto você faz a lista, enquanto você caminha para as suas metas. Estou em conexão com os meus anseios? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Gastamos tempos com bobagens, com sofrimentos desnecessários. Muitas vezes a gente está no piloto automático e não sabe nem por que a gente está tendo aqueles comportamentos e fazendo aquelas escolhas. As mães que estão aqui podem, e os pais também, pensar que muitas vezes nós colocamos a felicidade dos nossos filhos acima das nossas, e é uma coisa bastante natural, mas que não seja sacrificial. Quantas vezes a gente se sacrifica e fala assim, muita mãe ou muito pai deixa de fazer um curso, de estudar uma língua e trabalha horas a fio, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Para quê? Para dar um bom estudo para o filho, para ele ser isso, ser aquilo. E de repente o filho cresce e aquele projeto que você fez para ele não é o projeto do coração dele. Ele tem outros projetos. Aí lá vem o ressentimento. Poxa, mas eu me sacrifiquei tanto por isso, e é isso e é essa ingratidão que eu recebo, não tem nada de ingratidão. Você se sacrificou porque você quis. E a gente tem que pensar assim. É a mesma coisa no emprego. Você perde o emprego, é mandado embora, você fala, poxa, mas me sacrifiquei tanto. Então é porque aquele emprego não estava em conexão com seus anseios. Porque, de repente, quando finaliza um emprego, uma profissão, mas enquanto você esteve lá, você viu sentido no que você fazia. Você gostava de estar lá. É claro que tem dia que a gente está cansado, mas também era prazeroso estar lá. Quando finaliza, você não tem esse pesar. Não tem porque você fez sentido para você estar lá. E outra coisa é assim, quando a gente pensa na morte, que tudo isso aqui é passageiro, a gente passa a colocar peso no que vale a pena. Tem uma discussão, alguém fala mal de você, alguém te fechou no trânsito, estão com anseios que não são os seus. Você não vai colocar peso nisso, porque isso não é essencial. Aprender que a gente não está aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para ser feliz. Porque se a gente quiser agradar as pessoas, nós vamos passar uma vida inteira em desconexão e mesmo assim não vamos conseguir agradar ninguém. Então não é o que as pessoas esperam de você, mas é o que faz sentido para você de verdade. E aprendendo com quem vai. Eu adoro esse livro, são os 5 arrependimentos antes de partir. É uma cuidadora australiana, ela cuidou assim de muitas pessoas antes de morrer. E ela percebeu 5 arrependimentos que
que acabavam se repetindo nas pessoas. E aí ela escreveu esse livro, é fantástico, eu recomendo. Lamento 1. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma e não a que os outros esperavam de mim. Completando o que a gente acabou de falar. Não se importar com a opinião dos outros, mas aí a gente tem que se conhecer. A gente tem que entrar em contato com a nossa essência. Como é que eu faço isso, Ana Paula? Através das perguntas. 5 minutinhos por dia, no silêncio, faz pergunta para você mesmo. É isso mesmo que eu quero? O que eu quero para a minha vida? Você vai colocando ali. Aí tem um caso bem interessante que ela descreve de uma senhorinha de 70 anos que estava casada há 50 anos. E era um senhor muito autoritário e que não deixava ela fazer nada do que ela queria. E ela suportou. Olha a palavra, né? Suportou. Não no sentido de dar suporte, mas no sentido que era pesado para ela. E aí, pensando assim, não, no dia que ele morrer eu vou ter minha vida. E finalmente, né, ela fica viúva. Quando ela fica viúva, passam 2 meses, ela recebe o diagnóstico de um câncer terminal. E é a hora que essa senhora fica muito revoltada, muito triste, porque ela tinha raiva, não mais dele, mas dela mesma, de não ter vivido a própria vida dela. Tá. Bom, lamento 2. Desejaria não ter trabalhado tanto. Quando fazemos o que amamos, o trabalho não nos parece trabalho. Não existe problema em você trabalhar. É muito importante trabalhar. Mas que esse trabalho faça sentido para nós. Que esse trabalho não seja só pelo dinheiro. Que seja prazeroso também. Ah, Ana Paula, mas não é. Não é, eu queria fazer outras coisas. Então reavalie a sua vida. De repente você pode viver com menos. Muda a profissão. É aquilo que a gente conversou sobre os ciclos da vida. A gente tem dificuldade em encerrar os ciclos da vida. Lamento 3. Gostaria de ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos. Essa historinha é bem legal. É um senhorzinho que está falecendo e o filho só trabalhando. Filho rude, é o filho que cuidava dele, pagava a cuidadora. E ele muito rude com o próprio pai, com a cuidadora, com a irmã, não deixava a irmã chegar lá. Sempre que a irmã chegava, eles brigavam. E o pai via aquilo e comentou com a cuidadora, poxa, eu queria tanto que ele fosse feliz, queria tanto que ele trabalhasse menos, que ele cuidasse mais dos filhos, da própria esposa, por que ele não se permite ser feliz? E ela pergunta assim para ele, você já falou para ele que você o ama? Não, mas eu não preciso falar, ele sabe. Fala para ele que você o ama, que ele não precisa ser perfeito para você amar. E aí ele, imagina um senhorzinho que nunca tinha conseguido falar sobre sentimento, chama o filho e conversa. Meu filho, você não precisa ser perfeito. Eu te amo, eu te admiro do jeito que você é. Eu quero que você seja feliz. E a partir desta conversa, porque esse menino realmente não sentia que ele era bom o suficiente para receber o amor do pai, porque o pai nunca tinha expressado esse amor. Ele muda, ele relaxa, ele deixa de ser esse workaholic, ele fica mais presente ali, trata melhor as pessoas e passa a ter uma nova convivência com esse pai e pode se despedir desse pai. E ele desencarna com muita tranquilidade. Então, deixar os nossos sentimentos brotarem, fluírem. Eles não são nós. Está com raiva naquele momento? Deixa passar. Aquilo não vai te representar depois. E simplificar a vida. A gente muitas vezes complica muito. Desejaria ter ficado em contato com os meus amigos. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações com o seu simpatizem. Isso aqui é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 938. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade.
Então, a amizade, os amigos sinceros, aqueles que te compreendem quando você está triste, com raiva, está feliz, a companhia dessas pessoas é o início da verdadeira felicidade. Desejaria ter me permitido ser mais feliz, que é o que nós falamos, ser feliz hoje, né? Independente das condições. E aí nós já vamos pensando aqui no encerramento. Todas as pessoas morrem, mas nem todas um dia poderão saber por que viveram. Então, o processo de morte como um processo natural da vida, se nós estamos vivendo a nossa vida com qualidade, em sintonia, em ressonância com os nossos anseios espirituais, nós estamos bem. Com certeza, essa passagem vai ser uma passagem tranquila. E uma outra coisa que eu queria trabalhar conosco é o desapego. Quantos de nós estamos vivendo os lixos emocionais na nossa vida e não temos coragem de olhar para eles? Seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, porque nós temos dificuldade de encerrar, temos dificuldade de desapegar. Desapegar. Quando Jesus falou para nós aquela passagem do homem rico, também para mim ele não está falando só de dinheiro. Porque se fosse assim, as pessoas ricas não poderiam se espiritualizar. Ele não está falando disso. Ele está pedindo para ele, deixa tudo que tem. Ou seja, você consegue se desapegar? Eu acredito que tenha sido essa a pergunta que Jesus fez para o inconsciente desse jovem. Você já consegue despedir-se? Desapegar-se? Então, e nós? Sabe que quando a gente está ali magoado com uma pessoa, magoado com o fim de uma profissão ou de um emprego, será que na verdade é porque a gente não teve coragem de enfrentar o luto, de chorar o que a gente tinha que chorar, de colocar na balança se nós fomos leais mesmo, se foram leais conosco, o que faltou, o que não faltou, chorar e encerrar para começar uma nova história? Então, toda vez que nós encerramos um ciclo, seja da vida, seja dentro da nossa própria encarnação, a gente tem que lembrar do perdão a nós, perdão ao outro, e lembrar que tudo que a gente viveu naquele ciclo, naquela relação, naquele emprego, não se perdeu. Que nós demos o melhor de nós. E já caminhando para o encerramento, eu trouxe uma frase que está no livro A Inquisição e o Outro Lado, que é um livro que foi psicografado por nós, através do espírito Essa de Queiroz. Ele diz assim: só o amor é capaz de abrir os portais para a transformação interior. É no finalzinho do livro, quando o personagem principal, um judeu, que teve toda a família trucidada pela Inquisição, ele depois se cristianiza, se torna até um frei, e ele está no processo da desencarnação dele, muito bonito, que chega aos seus parentes, encarnados e desencarnados, chega uma entidade espiritual muito linda, e aí o Essa vai concluir com essa frase: que só o amor é capaz de abrir os portais para a transformação interior, só ele é capaz de iluminar as sombras dos equívocos do passado, porque permite o nascimento do perdão sobre todas as coisas. É a chave para a construção da felicidade plena. É a senha de acesso às virtudes dos céus latentes em nós. É o portal de comunhão permanente com Deus. Voltando ao início. Então, o processo de espiritualização da nossa encarnação, que vai culminar com a espiritualização no processo de morte, ele tem a chave, que é o amor. E aí a gente fica achando que é esse amor de caridade para com o universo, sim. Mas esse amor maravilhoso que a gente idealiza, ele só é capaz de acontecer quando nós passamos a nos amar. Quando a gente se perdoa, quando a gente se percebe falível, quando a gente se percebe humano e a gente se ama, dizendo não para o que nos faz mal,
dizendo sim para nós mesmos no sentido de recomeço, de novas oportunidades. Não tem problema errar. O erro é humano. Ele é apenas um caminho do processo de acerto. Então é muito natural que ele aconteça. E aí, com esse amor, nós vamos encontrar a plenitude e a felicidade. Vou encerrar com essa finalzinho da poesia de Tagore. Já idealizando, ou imaginando, ou pedindo a Deus que todos nós possamos encontrar essa espiritualidade no nosso processo de viver, que passa pelo morrer, e que nós possamos dizer nesse momento o que Tagore coloca aqui na poesia. Já posso partir, que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos vocês. Começo a minha partida. Devolvo aqui as chaves da porta e abro mão dos meus direitos da casa. Palavras de bondade é o que peço a vocês. Por último, estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. Eis que o dia clareou e a lâmpada que iluminava o meu canto escuro se apagou. A ordem chegou e estou pronto para a minha viagem. Que Deus traga paz, plenitude aos nossos corações. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer a Ana por mais essa contribuição, por mais essa magnífica palestra. E Ana falou aqui o quanto que às vezes é difícil, né, se falar da morte. E eu vou falar um pouco, só lembrando, porque nós temos ainda 10 minutinhos, e talvez seja tão difícil que nós não tivemos nenhuma pergunta. E isso faz parte. Então, por isso que nós deixamos, e que a gente pudesse usufruir um pouco mais do que ela estava falando. Mas isso me remeteu a um conto que eu ouvi através de um psiquiatra chamado Jorge Bucay. Ele é argentino, mas ele mora no México ultimamente, e que eu gosto muito de ouvir os contos dele. E como a gente está com uma pediatra falando sobre morte, eu lembro de um conto onde ele diz que tinha uma pessoa que estava peregrinando e, de repente, ela encontra um local, um terreno, onde ela vê umas pedras muito bonitas. E ele vai explorar aquelas pedras. Acha bonitas. De repente, ele vê que tem várias pedras. Algumas com mais terra, outras com menos terra cobrindo. Aí, de repente, ele vê que tem alguma coisa escrita nas pedras. Aí tem o nome de alguém e colocando, fulano de tal viveu 3 meses. Aí ele, nossa, isso não é uma pedra, é uma lápide. E ele sai andando, explorando aquilo ali. Aí vê outro, nome de alguém. Fulano de tal viveu 1 ano e 2 meses. E aí ele segue. Fulano de tal viveu 3 anos. Fulano de tal viveu 2 dias. Fulano de tal viveu 7 anos. Fulano de tal viveu 11 anos. E assim ele vai por aquele terreno que é um cemitério e fica assustado, porque ele fica triste de saber que todas aquelas pessoas ali foram crianças, morreram tão cedo. E aí ele vai e encontra alguém que era daquela cidade, que estava por ali, e ele tem a curiosidade de perguntar: poxa, mas o que aconteceu nessa cidade que tantas crianças morreram, que tem um cemitério só de crianças? Aí ele falou: ah, você é um peregrino? Sim, eu estou de viagem, eu estava meio perdido e passei por aqui. Ah, tá. Você não é da nossa cidade. Então eu vou lhe explicar. Essas datas que tem aí não quer dizer o tempo de vida que as pessoas existiram. Nós colocamos ali, de fato, o tempo de vida em que essas pessoas viveram com abundância, que tiveram seus momentos de vida com prazer. Sabe aquele pôr do sol que ela estava falando? Ou o nascer do sol? Ou o nascer de um filho? Então, estava ali registrado apenas os momentos que foram considerados vida. Porque do mesmo jeito que ela falou que morte não é morrer, existir também não é viver.
Então, além de tantas outras coisas que a gente pode colocar numa lápide, será que se nós fôssemos daquela cidade, quanto tempo de vida estaria colocado nas nossas lápides? É um conto que traz uma grande reflexão. E Ana falou aí, e a outra Ana Cláudia Quintana, que também fala muito a respeito da morte, né? Fala muito essa questão do que mais faz com que as pessoas que fiquem, de uma certa maneira, morrem, porque elas vão passar por aquele mesmo filme que as pessoas dizem que passa para quem se foi, mas parece que ele passa também para quem fica. Por isso que a morte traz muita reflexão. E uma das coisas, Ana, que eu queria te perguntar, e você vivenciando um pouco com isso, é como que a gente pode dizer para as pessoas, essas pessoas que ficam, não é? Sabendo nós que a morte continua, como que eu posso diminuir essa culpa quando as pessoas têm, na questão do auto-perdão, né? Falar um pouquinho aí do auto-perdão, que a gente pode fazê-lo todos os dias, para que nesse momento dessa partida a coisa não fique tão difícil para quem foi e para quem fica. Então, não sei se está ligado, tá? Ambas falam a mesma coisa. As pessoas que ficam, elas vão passar por esse luto por um tempo. Então, é normal que continuem com raiva, com culpa, com uma série de sentimentos. E nós vamos fazer o quê? Ouvir. Não vamos julgar, dizer, não, chega, não se sinta culpada. Escuta. Escuta, porque ela precisa pôr para fora aquilo ali. Então, tem esse tempo da escuta. A outra coisa é assim, deixar ela falar. A culpa ela é maior quando ela deixou de fazer alguma coisa ou teve alguma raiva e um ódio, um ressentimento. Então, deixar ela expressar isso, porque à medida que ela fala, isso ameniza. Mostrar para ela que ela é um ser humano, que é natural que ela sentisse tudo aquilo, não é? E ela, ao mesmo tempo, buscar se entender uma pessoa que é perfectível, mas não perfeita. Então, ela buscar também entrar em contato com a própria vida. Porque ela fica ali naquele processo daquela relação, num automartírio. Então, aí ela não se permite encontrar felicidade no emprego, num relacionamento. Fica preso ali. Não, como você disse, não se permitindo tomar contato com a abundância. A gente vai impor, você tem que fazer isso, fazer aquilo? Não. Nós vamos fazendo perguntas, convites, não é? O que te faz feliz? E aí, é claro, um processo terapêutico também. Porque pensar que a gente só com amizade... A outra coisa que eles falam muito, e eu vejo isso no consultório, às vezes o paciente traz uma tragédia para a gente, né? E você fala, poxa, eu não consigo resolver. A equipe médica, viu, gente? Eu vou revelar um segredo. Sofre muito com a impotência. A gente está acostumado a passar sempre um remédio, uma cirurgia, a gente dá alguma opção. Quando a gente não tem, a gente sofre. E aí é fazer silêncio e amar. Eu tenho aprendido isso. Então, quando vem uma tragédia muito grande para mim, eu simplesmente amo. Eu olho para aquela pessoa e eu amo aquela pessoa. Eu olho e falo assim, gente, como eu amo você. Como você é querida. Eu não falo, eu fico pensando assim. Ela está falando, eu estou pensando. E aí eu penso, vibro, sinto. Nós acreditamos, né, na transmissão do pensamento, na conexão das auras. A pessoa se acalma e eu abraço, não tenho o que fazer, eu abraço essa pessoa. E a Ana Cláudia ela fala isso, que a diferença de compaixão para empatia, porque a compaixão ela é muito maior, é você estar com a pessoa ali, entender o sofrimento dela, mas entender também que aquele sofrimento não é seu. Não adianta a gente também querer resolver o problema da culpa do outro que ficou.
Não, você fica ali, você vibra amor, amor, eu tô aqui do seu lado, que você precisar. Você pode exteriorizar a sua raiva, que eu continuo aqui, eu tô firme, eu te amo, eu continuo do seu lado. Pode exteriorizar a raiva, a culpa, tudo que eu tô aqui. Mas eu penso que a terapia, quando tá muito difícil, é muito importante a terapia. Obrigada, Ana. Então, nós estamos agora encerrando. Gostaria de lembrar a todos que ainda neste projeto, nós teremos no próximo mês de setembro, no dia 21 de setembro, nós teremos mais uma palestra, o Poder Curativo do Amor, e em novembro, 16 de novembro, os aspectos científicos e espirituais do perdão. Estão todos, desde já, convidados. E eu vou, então, pedir à nossa palestrante para encerrarmos com uma prece final. Agradeço a todos, e inclusive a todos os que nos ouvem pela rádio e TV Comunhão. Fechamos então os nossos olhos, buscando a sintonia com Deus, nosso Pai de amor e bondade, Maria de Nazaré, Francisco de Assis, o nosso Mestre Jesus, Mestre amigo. Neste momento estamos sentados, olhando o pôr do sol, escutando o barulho da maré, das águas na praia. E uma saudade grande do teu olhar, do teu sorriso. Segura na nossa mão, mestre amigo. Ensina-nos a alegrar o nosso coração em cada passo da caminhada. Que o nosso coração se alegre ao erguermos o nosso pé, mas que ele também sorria quando ele se afunda na areia, na certeza de que esse grande sol ampara a nossa caminhada, na certeza que o teu olhar nos sustenta e o seu amor nos envolve. Que os nossos corações possam se despedir do medo, da angústia, porque ele se enche hoje com as flores da esperança, enraizadas na fé, na certeza de que nunca estivemos só, de que a sua mão nos sustenta em cada passo da caminhada. E nos momentos difíceis, Mestre Jesus, segura na nossa mão um pouco mais, para que o nosso coração possa se alegrar no dia seguinte. Que o seu amor possa agora visitar cada um dos corações aqui presentes, os corações daqueles que ficarem em casa, todo o planeta Terra. E nós te agradecemos pela vida, pela abundância das bênçãos derramadas sobre as nossas cabeças todos os dias. E pela melodia da sua voz, da sua verdade, nas estrelas.